Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Vamos falar sobre o valor da vida. Amém, queridos? O valor da nossa existência, como devemos valorizar os nossos dias que Deus nos fez e nos abençoou, e é muito importante. E hoje vamos estar avaliando como temos vivido, qual o valor que nós damos à nossa existência. Amém, queridos? Então quero dar as boas-vindas a você que já está comigo, vocês que vão me assistir depois através dos grupos. Deus vos abençoe. E nós agora vamos estar orando, pedindo as bênçãos do Senhor para o nosso caderno de oração e para você também que está nos assistindo. Amém. Pai Celeste, quero te agradecer a noite de paz que nos concedestes. Agora um dia, mais um dia, e a tua palavra diz: esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Estamos te agradecendo, Pai, por mais um dia. Abençoe todos que estão comigo nesta aula, aqueles que vão assistir depois através dos grupos. Também estou entregando nas tuas mãos o nosso caderno de oração com todos os pedidos. Eu coloco nas tuas mãos, Pai,
e algum pedido de oração que for colocado nessa live, nessa escola dessa manhã, eu já estou entregando nas tuas mãos e pedindo a tua intervenção e a tua resposta, Pai. Que sejam as tuas mãos poderosas sobre cada vida, cada pedido, e que a tua resposta venha pela tua misericórdia e graça. Abençoa a nossa nação brasileira, os poderes constituídos, eu entrego nas tuas mãos. Oro também pela tua igreja, ó Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, que possamos cumprir esta missão, ó Deus, de maneira eficaz, abençoados e usados pelo Senhor. Eu entrego assim nas tuas mãos esta aula e todos que estão comigo. Eu oro com ação de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, vamos abrir a nossa escola com o nosso cântico de todos os domingos, que é o 545 do Cantor Cristão. Abra agora o seu Cantor Cristão e vamos adorar o Senhor com este louvor. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, à escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem da escola comigo, ouvir boas novas do céu. Pai do Senhor, Pastor Wesley, bem-vindo. Aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos que já estão comigo, e nós vamos estar adorando o Senhor com esse estudo, o valor da vida. Amém? A vida tem muito valor, devemos de saber usá-lo. A vida é um dom, é um presente de Deus para nós. Cada dia você deve levantar-se e dizer: esse é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos dele, porque de fato é um presente de Deus. Deus nos deu o sol para dar vida a esse planeta, a lua, as estrelas, não é? Nos deu fôlego de vida. Quem vive dependendo de um aparelho para respiração vê o valor que tem esse ar que nós respiramos, gratuito, que Deus nos dá. Enfim, a nossa vida é coberta de presentes de Deus. E para fechar com os grandes presentes de Deus, nos deu Jesus para nos reconciliar com Ele, porque nos afastamos dele através do pecado. Queridos, o nosso assunto de hoje, como já dissemos, nós vamos falar sobre o valor da vida. E quando vamos falar sobre o valor da vida, o texto básico da nossa lição está em Êxodo 23, que diz: não matarás. Obviamente que matar é tirar a vida do próximo.
Não é isso? E em Deuteronômio 5,17 diz a mesma coisa, não matarás. Mas nós vamos ler uma palavra do próprio Jesus, na sua instrução que deixou para nós, está aqui no livro de Mateus, capítulo 5, 21 até o 26, que diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás? Louvado seja o nome do Senhor. Mas qualquer que matar será réu do juízo. Olha só, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cetil. Esse telefone aqui é o meu inimigo, né? Mas ele tem que calar. Amém, queridos? É o telefone, né? É ao vivo, então não tem como cortar. Mas então, queridos, não matarás, nem criarás dentro de você um rancor ou um ódio contra alguém. Deixa eu atender esse telefone, está insistindo muito. Alô? Pastor, eu estou fazendo programa agora, fala comigo depois. Amém, já atendi porque está insistindo. Então, queridos, voltando ao nosso tema, ao nosso assunto, não matarás, nem vai criar um ódio contra alguém, porque aí Deus já condena também o pecado do coração, que é aquele pecado onde vem os pensamentos. Amém, querido? Mas então eu quero deixar para vocês também um salmo. Quem escreveu esse salmo foi Moisés, não é Moisés, o escritor da lei, o instrumento que Deus usou para dar os mandamentos. Então está aqui: a fraqueza do homem e a providência de Deus. Esse Salmo 90 é muito importante para nós avaliarmos a nossa vida. Veja: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são os teus olhos, como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois rapidamente passa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Agora vem o texto que nós usamos nos nossas festas de aniversário. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E eu quero deixar apenas o verso 16 para fechar. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus,
confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Obviamente, querido, que o nosso trabalho está aí também, a nossa irmã Maria Célia. Um abraço, querida, bem-vinda. Aurora Duarte, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Maria Cecília Ribeiro, um abraço para vocês, bem-vindo, fique na paz. O valor da vida é o nosso tema de hoje. Achei esse tema deveras importante, porque precisamos valorizar muito a nossa vida. E a pergunta que vem é: qual o valor da vida humana? Quando ela tem início, que direitos e deveres temos sobre ela? Este artigo nos ajudará a encontrar resposta para estas e outras perguntas, apresentando aspectos importantes que revelam a grandeza e o valor precioso da vida humana, né? Que é o homem? É uma pergunta que é feita. Que é o homem? Qual o sentido e a finalidade da vida humana? Alguma vez você já pensou que a vida não pode ser simplesmente viver um dia após o outro? É muito importante que o Salmo 139 diz que nós fomos vistos pelo Senhor quando ainda estávamos informes, sendo formados no ventre da nossa mãe. E diz mais ainda que Deus nos escreveu cada um dos nossos dias, escreveu e determinou. Olha que coisa interessante nós sabermos que desde quando estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, o nosso Deus já tinha determinado os nossos dias, como seríamos, onde nasceríamos, e um propósito também para a nossa vida, não é? A vida é muito mais do que isso, ela é sagrada e inviolável em todas as suas fases e situações. A vida é um bem indivisível e faz parte de um plano divino. Deus Pai preparou um plano maravilhoso para a sua vida e deseja que você seja feliz. Olha que coisa linda e maravilhosa para nós pararmos e analisarmos. Deus tem um plano em cada criatura, não é? Canta o cantor Vitorino, se o Deus tem um plano em cada criatura. Esse cantor abençoado por Deus, não é? Que deixou esse louvor para nós. Está aí Josélia Santos. Deus abençoe, querida. Muito bem. Zenito Aguiar. A paz do Senhor, querido. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Então, amados, a nossa vida tem que ser bem vivida, não é? Quando nos damos contas de que Deus tem um plano para nós, entendemos o motivo de vivermos. Você não está aqui por acaso. Quando Deus te criou, quando Deus te formou, Ele tem um plano, Ele tem um propósito com a sua vida. Deus quer que todos os seus filhos progridam e se tornem mais semelhantes a Ele, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez assim, nós somos feitos perfeitos. Nós não fomos feitos para morrer, nem para adoecer, nem para se angustiar, nem para ter problemas. Nós somos feitos para viver na presença de Deus, abençoados por Deus e sendo canais de bênçãos também para aqueles que estão à nossa volta. Amém? A vida humana tem em si mesma um valor inestimável, é sempre um bem, mas infelizmente a maioria das pessoas não conseguem reconhecê-lo. É imprescindível para que o homem conduza de forma correta a sua vida, e há daqueles por quem é responsável conhecer o valor da vida humana. Como precisamos valorizar a nossa vida, agradecer o Criador, está buscando conhecer, como pregava ontem o nosso pastor Paulo Francinetti, daquele grande trabalho que foi a Regional 1 fez ontem no nosso Parque Paulistano, no nosso local de reuniões maiores. Não é? Um trabalho lindo, estava uma multidão lá glorificando a Deus, e ele falou: você já procurou saber qual é a vontade de Deus para o seu dia a dia? O tema é vivendo o reino de Deus aqui na terra. Mas para vivermos o reino de Deus aqui na terra, nós temos que estar em contato com o Criador, buscando a direção dele, o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer. Senhor, eu agora aqui, quando me preparei para essa escola, pedi: Senhor, eu tenho preparado a aula, mas
mas eu preciso do Senhor para me abençoar, tanto na ministração, como aqueles que vão estar ouvindo para receber essa palavra. Então está aí, queridos, existem alguns aspectos importantes que revelam a grandeza e o valor precioso da vida. Por que motivos ela é um bem? Entre tantos, podemos falar sobre alguns. A vida humana é um dom de Deus, é uma dádiva que Deus nos dá. Só Deus é propriamente eterno, isto é, não tem princípio nem fim. Em Deus não existe passado nem futuro, mas um presente imutável. Deus sempre existiu, mas em determinado momento quis criar o mundo sem utilizar nenhum material pré-existente. A criação inteira é fruto do amor e da onipotência de Deus. Esse nosso Deus é grande e poderoso. Deus é o autor da vida e criou o homem e a mulher do nada. Como é que veio a criação e a existência de tudo que vemos e apalpamos, que se tornou concreto pelo poder de Deus? O autor da vida é Deus, só Ele pode dar a vida. Criar é uma prerrogativa só de Deus. Criar quer dizer fazer que exista algo que antes não existia, tirando-o do nada. Por si só, o homem não é capaz de dar a vida. O homem não pode criar. Ele pode modificar, por exemplo, o curso de um rio, ou fabricar um tecido, um carro, construir uma casa. Deus criou o homem do nada. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem do barro, com o trabalho de suas mãos, com grande atenção, desvelo e ternura. Então o Senhor Deus modelou o homem da argila do solo, soprou alento de vida em seu nariz, e o homem se transformou um ser vivo. É a maior criação, a maior invenção. Deus nos fez do nada. Que coisa interessante, né? Deus criou o homem do barro e da água, criaturas inanimadas, sem alma, e soprou sobre ele o sopro da vida. Deus deu ao homem uma alma só dele, alma bela, pura, santa, imaculada, feita para viver unida a ele. Fomos feitos para vivermos unidos a Deus. E a grande luta, o grande desespero da humanidade é que eles tentam viver afastados de Deus. Deus criou a mulher também do nada, apesar de tê-lo criado a partir de um homem vivente. Não precisava disso para criá-la, porque Deus é Deus em tudo, criou a partir do nada. A origem da mulher também é Deus. Foi Ele quem decidiu criá-la como homem do nada. É importante saber que quando Deus usou da metade do homem para criar a mulher, usou também seu desejo de ser feliz, os anseios mais sinceros do seu coração, sua vocação para cuidar e ser cuidado, para proteger e ser protegido, seu chamado para amar e ser amado, sua necessidade de ser complementado por alguém semelhante a ele, sua humilde e sincera abertura à felicidade que vem da complementação da partilha da vida. A origem e o fim, propósito do homem é Deus. Deus é o nosso propósito, daí a necessidade de viver nesse aconchego com Ele, conversar com Ele, louvar a Ele, cultuá-lo e seguir os seus propósitos que são estabelecidos na sua santa e bendita palavra. Aqui estão nossas orientações. Rosemary, bem-vinda, Deus abençoe, querida. Vamos lá. Portanto, a origem do homem é Deus, o homem veio de Deus e seu destino é Deus. A vida do homem é um dom e é o maior talento que Deus deu a ele. Ela encerra uma infinidade de graças, de potencialidades. A partir da vida, o homem pode desenvolver-se, crescer, experimentar as suas capacidades, contribuir para o crescimento da humanidade e do mundo. Deus deu a inteligência. Foi Daniel quem disse: a ciência se multiplicará. E tudo vem de Deus, que é o Criador, e que tudo faz para o bem da sua criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Deus
criou o homem fazendo dele um prodígio. Só pelo fato de a vida ser um dom de Deus, já explica o valor inestimável da mesma. Deus é o único Senhor da vida e da morte. A Bíblia afirma que Deus é o único Senhor da vida e da morte. Só eu é que dou a vida e a morte. Nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Olha só, queridos, curioso é que Deus, quando criou o homem, determinou seus dias de vida. A Bíblia diz: não sejais demasiadamente justo, para que não caia na sua própria justiça, e não sejais demasiadamente pecador, para que não morra antes do tempo. Há um tempo determinado. A sua vida não vai ser, você não vai sair desse mundo de qualquer maneira. E se você anda buscando a direção de Deus, há uma proteção divina sobre a tua vida, para te livrar, para te proteger e para te abençoar. E quando nós buscamos os propósitos de Deus para a nossa vida, aí nós produzimos muito. O homem não tem poder de apropriar-se da vida ou da morte para decidir sobre elas. O homem não pode reivindicar para si a mais completa autonomia moral de decisão sobre a vida ou a morte. Ele não pode dispor da própria vida, nem dar dos outros como quer, porque o valor da vida não é relativo, não é um bem simplesmente relativo, confrontada e ponderada com outros bens, segundo uma lógica proporcionalista ou de puros cálculos. A sacralidade da vida tem seu fundamento em Deus e na sua ação criadora, porque Deus fez o homem à sua imagem, está lá em Gênesis 9:6. Portanto, a vida e a morte do homem estão nas mãos de Deus e em seu poder. Quando alguém tira a vida do próximo, ele faz com que uma vida seja interrompida, e grande é essa responsabilidade para quem o faz. Diante da sua própria vida e da de seus irmãos, não raramente o homem se apossa da liberdade que Deus deu a ele para fazer da vida independente de Deus o que deseja. Mas isso é fatal para ele, porque o juízo virá sobre ele e prestará contas a Deus. Mas a liberdade do homem só é autêntica se for baseada na verdade sobre o homem e sobre o mundo. Verdade esta que não pode ser aparente, portanto Cristo continua a aparecer-nos como aquele que traz ao homem a liberdade baseada na verdade, como aquele que liberta o homem daquilo que limita, diminui e como que espedaça essa liberdade nas próprias raízes, na alma do homem, no seu coração e na sua consciência. O homem deve dispor a sua vida nas mãos de Deus. É nas mãos de Deus, buscando a direção de Deus e a vontade de Deus, é que o homem vai fazer a sua caminhada feliz e produzir bons frutos. Marcelo Simão Rodrigues, bem-vindo, querido. Deus abençoa. Amém. Ter a vida nas mãos de Deus jamais será um risco, como alguns pensam, porque Deus é amor em atos, ou seja, tudo que realiza é por amor. Todas as ações de Deus são amor. Deus age amando. Estar em suas mãos, em seu poder, é estar em um lugar seguro, porque Deus não exerce esse poder como arbítrio ameaçador, mas sim como cuidado e solicitude amorosa pelas suas criaturas. O que Deus quer é que você viva bem, e Ele proporciona tudo para o seu bem-estar. Amém, queridos? Se é verdade que a vida do homem está nas mãos de Deus, não o é menos que estas são mãos amorosas, como as de uma mãe que acolhe, nutre e toma conta do seu filho. Por isso, o homem pode dizer: fico sossegado e tranquilo como criança deitada nos braços da sua mãe, como um menino deitado é a minha alma nas mãos do Criador. Lá em Gênesis 2:7 nós lemos: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Eu tenho uma frase de Vanessa Fabiana,
Deus Lopes, que quero compartilhar com vocês nesta manhã. Ela diz: talvez nunca consigamos saber exatamente o valor que possui a nossa vida, mas uma certeza podemos ter: somos tão preciosos aos olhos de Deus que cada um de nós, todos e ao mesmo tempo um único ser humano, vale toda a vida e o sacrifício do Filho único e amado do Pai. E o seu nome é Jesus. Como retribuir a Deus tão grande amor e doação? Veja a nossa importância para Deus, não é? Deu seu Filho por nós. Márcio Roberto, Deus abençoe, querido, bem-vindo. O Salmo 116, 12 a 15 diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Olha que coisa interessante. Decididamente temos uma dívida impagável dos céus. A única maneira que temos de pagá-la e responder com ardor missionário ao mandamento de Jesus, e de, portanto, fazei que todas as nações se tornem discípulos. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide, dos seus lábios transbordava o desejo que batia no mesmo ritmo de seu coração, desejo que ele nunca ocultou aos seus discípulos, que o impulsionou durante toda a sua vida, fazer a vontade do Pai, ou seja, ir atrás daqueles que se sentiam distantes do coração de Deus, que estavam sujos pelo pecado, e colocá-los no coração quente de amor do Pai. Esse é o clamor: ide, buscai, amai, curai. Aleluia! Jesus era um homem em constante movimento, nada o detinha, nada o impedia de continuar a sua busca. Caluniado, respondia com amor missionário. Veja isto: os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando. Está lá em Mateus 9:34. É isso, e isto é esta mesma atitude que ele espera de mim e de você, seja embaixo de calúnia ou de escritos. Ele espera de você essa atitude de ousadia e coragem, de percorrer a face da terra, de ir a todos e quantos lugares ele nos envia, com certeza de que não estamos sozinhos na missão. Não disse ele que estaria conosco? Não disse ele que o Espírito Santo permaneceria em nós? Eis o seu desejo: homens e mulheres que tenham e queiram ter um coração igual ao seu. E como é o seu coração, incansável na missão, apaixonados pelo ser humano que está no meio dos homens, numa atitude de serviço. Ide, ó doce obrigação que o Senhor nos impõe. Dizem que a boca fala, que está cheio o coração. Ide é um mandamento que brotou dos lábios de Jesus, porque é disso que ele estava repleto o seu coração. Mas devemos ter um cuidado: o mandamento do Senhor é ide. Não podemos transformar o ide de Jesus em um vinde, não é? Porque às vezes, o Senhor manda pecador e o Senhor diz: vai buscá-los, vai lá, entra nos lares. Estávamos sexta-feira no lar da Thalita, louvado seja nosso Diego, e também estava lá o seu filho Murilo. Fizemos aquele trabalho lindo. Que família precisando de Jesus. Temos que ir buscar, temos que levar. Nossa missionária Ana Elizabeth estava lá com um grupo de irmãs e eu estive com eles na sexta-feira. Pude ver como é bom nós entendermos o ID. É nesse ID de Jesus que a igreja pôde evangelizar o mundo. Saíram das paredes de Jerusalém e foram para o mundo levar a palavra de Deus. É o que nós precisamos ter no coração, a chama do evangelismo, porque se você quer servir a Deus, você tem que deixar a preocupação de Deus entrar no seu coração nesses dias. Ide, esse ide ainda está vivo, ainda está suando, e o Senhor procurando com Isaías: quem irá por nós? Ele quer ir, ele precisa ir, mas ele está procurando alguém que vai. Afonso Marques, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Não podemos perder a oportunidade de ir aos que não conhecem o Senhor, esperando que eles venham
o nosso grupo de oração para só eles anunciar Jesus. Respondemos o nosso amor a Jesus não só através da vida comunitária e dos nossos grupos de oração, mas também por meio das missões. Louvado é o Senhor. Onde eu estava vendo uma família, um pastor, sua esposa, filho, que estão indo lá para bem longe daqui, para ajudar o nosso pastor Antônio Raimundo do Carmo. Que Deus abençoe essa família. Vamos colocá-lo nas nossas orações. Envia como o coração do pastor Paulo Roberto, do pastor Paulo Francinetti, queimando para ter esse cuidado de estender homens que têm dedicado suas vidas para o trabalho missionário. Louvado seja o nome do Senhor. E essa chama tem que estar acesa no nosso coração constantemente. Às vezes investimos pesado pelo conforto das nossas igrejas, templos, e esquecemos que a nossa primeira e maior responsabilidade é levar esse conhecimento àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Queremos, na ousadia, nos impulsiona o Espírito responder da melhor forma possível a esse grande amor com que Jesus nos amou. Por isso que a comunidade ID não é um grupo de oração, ela possui um grupo de oração como uma forma de serviço. A vida em comunidade também não é um fim em si mesmo, mas um meio para a missão. Amém, queridos? Aí está. Deus não nos salvou para nós desfrutarmos a pessoas que se fecham dentro do seu conformismo, dentro das suas ideias, e acha não, que Deus quer que nós não tenhamos contato com os ímpios, mas Ele quer sim. Ele quer que você seja Isabel Santos da Silva. Bem-vinda, querida. Deus abençoe. Querido, Ele quer que nós nos misturemos, e Ele se misturou. Aquilo foi chamou a atenção dos religiosos dos seus dias. O mestre de vocês come com os pecadores. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para os sãos, mas para os doentes, para aqueles que estão doentes e precisaram da palavra. É o que nós temos que estar sempre planejando, Como diz Hans Heffler, o início de sua reflexão sobre o valor da vida, com dados alarmantes, todos eles documentados com fontes confiáveis. No mundo inteiro, presta atenção nesse detalhe, no mundo inteiro morre anualmente por aborto provocado tantos fetos quanto a metade da população do Brasil. População brasileira que nós temos aqui 1 milhão, aponta o censo de 28/6/29, 203 milhões, aponta o censo em 28/6/23, com o UOL Economia. Conforme dados fornecidos pela Unesco, a cada ano suicidam-se 500 mil pessoas, quer dizer, 500 mil pessoas tiram as suas vidas. Segundo a Anistia Internacional, só na década de 80, mais de 40 mil pessoas sofreram a pena de morte. Segundo o historiador Roy, ditador comunista, Stalin exterminou pelo menos 17 milhões de pessoas por fome, expurgos sangrentos e em consequência do brutal programa de coletização agrícola. Nos últimos anos, mais de 50 mil indivíduos deixaram a vida na guerra civil em El Salvador. Chama a atenção o fato de que os dados mencionados ainda deixam de fora toda a violência urbana, seja do trânsito, seja da criminalidade no mundo todo, especialmente no Brasil. E toda a onda de violência entre as pessoas manifesta nos assassinatos, chacina e toda sorte de dano à vida humana. Segundo a Bíblia, a vida está entre os preciosos dons que o Senhor deu à humanidade. O Senhor deu vida. Está lá em Isaías 43, 1-7, eu passo a ler. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Isaías 44, 2 diz: assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre, que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Fomos criados por ele, a sua imagem e semelhança. Está lá em Gênesis 27, versos
capítulo 1, versos 27 a 30, que diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem e toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou a todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Ele mesmo, Deus, é o dono da vida, enquanto nós somos apenas administradores dela. Está lá em Deuteronômio, capítulo 30, 15, que diz: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. O Salmo 36, 9 diz: pois em ti está a fonte da vida, graça e tua luz vemos a luz. O plano de Deus é que não apenas tenhamos vida, mas que a tenhamos em abundância. Está lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Vejamos alguns pontos básicos do estudo da palavra de Deus, para que sejamos ajudados no seu entendimento à nossa realidade. Então nós estamos vendo aqui o que diz o mandamento: não matarás. Alzileia Marques, bem-vinda, Deus abençoe. Alessandra Vilas Boas, Deus abençoe, bem-vinda, queridas. Numa sentença, o texto diz apenas: não matarás. E o que isso significa? Não devemos entender o texto como está literalmente colocado na Bíblia, ainda que o desejo de procurar todas as dimensões de sua aplicação sejam muito fortes. Nesse texto específico de que estamos tratando, a ideia não inclui toda forma de morte provocada, mas especificamente o assassinato. Alan Cole lembra que o hebraico emprega principalmente para matar, e que hebraica é uma palavra relativamente rara no texto bíblico, e significa o assassinato violento de um inimigo. Assim, o mandamento distinguia entre homicídio acidental e não premeditado do assassinato dito. A lei considerava assassinato a morte praticada com premeditação, como está lá no livro de Êxodo, capítulo 21, 12 a 14. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Todavia, se não fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar o outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e bate-o. Ação que resultava de ódio, Números 35, 20 a 21, nós lemos, né? Alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente, ou atirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra, ou se com hostilidade der-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado. É assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Praticada com uma armação de cilada. Mas se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo e fugir para uma dessas cidades, havia em Israel cidades de refúgio para que suspeitos de morte pudessem encontrar proteção enquanto aguardavam julgamento. Entretanto, alguém que cometia assassinato não poderia ser recebido nelas. Está lá em Deuteronômio 19, 11, 12 eu leio. Mas se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo, matá-lo e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra, porque a sua ação era inaceitável perante o Senhor. Está lá em Êxodo 21, 14. Mas se alguém tiver planejado matar o outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o.
Toda essa visão, queridos, estava de acordo com o ensino bem inicial da Bíblia, já que o homicídio é proibido por Deus desde muito antes da lei de Moisés. Está lá em Gênesis 9:6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque o homem é a imagem de Deus que ele foi criado. Então nós temos todas essas instruções sobre a importância da vida. Maria Aparecida, bem-vinda, querida, que trabalho ontem ali no Parque Paulistano, foi muita glória. Vamos para o tópico 2. Como a lei funcionava no Antigo Testamento? Vamos lá. A importância de entendermos a amplitude da lei no Novo Testamento e na verdade essa parte da Bíblia é uma boa variedade de mandamentos e permissões em que se pode matar alguém. Reflé lembra que a pena de morte foi permitida e sancionada por Deus nos seguintes casos: assassinato premeditado, adultério, sequestro, homossexualismo, incesto, bestialidade, que bestialidade é uma frase, como entendermos essa expressão bestialidade? A qualidade, caráter ou condição de quem é ou daquilo que é bestial. Bestidade, animalidade, não é? Vamos lá, figurado, comportamento que se assemelha o homem à besta, animal, brutalidade, estupidez, imoralidade. Todo aquele que tiver relação sexual com o animal terá que ser executado. Que coisa, né, irmãos? Deus criou o homem, criou a mulher e abençoou a união deles. Agora o homem vai buscar um animal, não tem sentido isso, né? A desobediência aos pais também era condenável. Ferir ou amaldiçoar os pais. Falsas profecias. Está lá em Deuteronômio 13, 1-10. Contra os falsos deuses. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou prodígio, e se o sinal do prodígio que ele falou acontecer e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração, de toda a alma. O que é interessante aqui que às vezes Deus permitia que esses falsos profetas predissessem alguma coisa e acontecesse. E Deus queria ver, medir o grau de entendimento que o povo dele tinha de Deus. Não é? Por isso que ele fala, está provando vocês. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a ele somente, cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no, apeguem-se a ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho do Senhor. O seu Deus ordenou a vocês que seguissem, elimine o mal do meio de vocês. Se o seu próprio irmão, ou filho ou filha, ou mulher, que você ama, o seu amigo mais chegado, secretamente instigado dizendo, vamos adorar outros deuses, deuses que nem vocês, nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximo, quer distante, de outra terra, não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Não tenham piedade nem compaixão dele e não o protejam. Vocês terão que matá-lo, seja a sua mão primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Apedrejem-o até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que o tirou da terra do Egito e da escravidão. Tinha outros pecados também que precisavam de ser bem castigados: blasfêmia, profanação do sábado, sacrifícios a falsos deuses. Há ainda textos que o Senhor ordena a morte. Um exemplo está em Josué 7:25, com o apedrejamento de Acã e sua família. No caso dos amalequitas, 1 Samuel 15, Saul foi condenado por Deus por não obedecer ao Senhor, matando realmente todo o povo. E Samuel, o profeta, foi quem mata o rei amalequita perante todo o povo. Ainda assim, havia absoluta consciência de que o assassinato de alguém numa situação em que se demonstrasse covardia, rancor, egoísmo e de respeito à criatura de Deus não era permitido. Em 2 Samuel 3, Davi condena veementemente a ação dos irmãos de Joabe
e Abisai por terem assassinado Abner, ainda que o próprio Davi tivesse matado diversas pessoas, até mesmo na campanha de Joabe. A razão era o fato de ser Abner um homem de bem e Joabe ter matado injustamente Abner. Os casos sucessivos do Antigo Testamento evidenciam que o problema estava na falta de senso de justiça, no pecado da traição e da maldade do coração humano, e não propriamente de matar alguém. Vamos agora para o terceiro tópico. A lei dizia: olho por olho, dente por dente. Jesus declarou que não veio abolir a lei, mas para cumpri-la. Exatamente nessa linha, a visão de justiça seca e objetiva é substituída por uma visão de amor que atinge até mesmo o inimigo, que nem mesmo pode desejar o mal a quem quer que seja. O texto de Mateus 5, 17, 21 e 22 deixa claro que o simples fato de, sem motivo, nos irarmos contra o irmão já nos coloca sujeitos à disciplina, e que proferir um insulto contra alguém já será motivo suficiente de sermos condenados pelo tribunal de Deus. Olha, amados, os crentes são evidentemente advertidos contra o assassinato. Lá em 1 de Pedro 4,15, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. E também de que ódio e assassinato, lá em 1 João 3,15, quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Então aqui estão instruções de Deus. Homicídio é uma das marcas do ímpio, está lá em Romanos 1,29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Veja o que é o quadro, né, de se colocar um ímpio. Como o cristão tem que estar vigilante contra essas práticas, essas atitudes. Isaías 1,15 diz: quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. E não é sangue só literalmente, é quando você também odeia no coração, porque Jesus estava exatamente colocando em tela os pecados do coração. É algo realmente sério, da razão pela qual os que cometem não podem entrar no céu. Está lá em Apocalipse 22,15. De fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. É algo realmente próprio do diabo, que é assassino. Está lá em João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Daí a necessidade do crente vigiar. A Bíblia é clara: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem. Então o crente tem que ter uma vida muito abalizada exatamente na palavra, nas instruções de Deus. Você quer ter uma vida de sucesso, uma vida vitoriosa, uma vida abençoada? Aqui está o caminho. Medite na palavra do Senhor, de dia e de noite. Deixa que ela seja o seu guia, o seu conselheiro, o seu ajudador. Amém, queridos? Então está aí outra novidade no tratamento que o Novo Testamento dá, é que os santos precisam aprender o amor acima de tudo. O amor acima de tudo. Não esqueça, pastor Raimundo Cardoso, um abraço, querido, bem-vindo, um abraço na família toda aí. Marcelo Simão Rodrigues, glória a Deus, bem-vindo, querido, Deus abençoa. O simples ódio já é visto como assassinato, lá em 1 João 3,15. Por isso todos precisamos nos cuidar espiritualmente para que o pecado não tenha domínio sobre nós. Agora nós já estamos caminhando para o nosso encerramento. Misericórdia, o tempo passa, né? Quais são as ações ou os sentimentos que devemos evitar com rigor
para que não sejamos tidos por culpados pelo que há em nosso coração. Porque, queridos, pecamos por pensamento, palavras e obras. E o nosso coração é de onde procede as saídas da vida. Foi o que Jesus disse, né? Comer com a mão suja, ele estava preocupado com lavar as mãos muitas vezes, que não era a higiene das mãos, era um ritual que eles tinham. É isso que Jesus estava corrigindo, enquanto ele dizia assim, o que contamina o homem é que sai do coração. Alguns pontos são aqui colocados para a nossa reflexão. Tomando o mandamento em foco, não matarás, como ponto de partida, ainda que o mandamento, forma em que está no texto de Êxodo e Deuteronômio, não seja argumento suficiente contra a pena de morte, a eutanásia e o aborto, como podemos tratar esses temas éticos à luz da Bíblia? Quais os outros textos que ajudam a entender esses problemas tão graves, considerando que, evidentemente, o Senhor deseja a preservação da vida, a vida em abundância, como podemos contribuir para diminuir a violência, buscar a paz e proporcionar qualidade de vida a pessoas ao nosso redor? É uma pergunta que nos são feitas. Finalmente, toda a formulação positiva do mandamento que devemos viver em paz está em Romanos 12, 18, que diz: façamos todo o possível para viver em paz com todos, amar o inimigo e orar por ele. Está lá em Mateus 5,44. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, e evitar toda sorte de amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. No lugar desses sentimentos, devemos ter benignidade, compaixão, perdoando-nos uns aos outros, como o Senhor nos perdoou. Está lá em Efésios 4, 31 e 32, eu leio: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Hoje o nosso tema foi o valor da vida. E por que devemos valorizar a nossa vida? Não só a nossa própria, mas também a dos nossos irmãos, do nosso próximo e até do nosso inimigo. Porque o crente, ele tem que orar pelo inimigo e amá-lo. Esse é o mandamento do Senhor, pastor, mas é fácil a nossa natureza. Só a natureza é. Não esqueça o que está escrito aqui em 2 de Pedro 2, 4. O que aqui diz? Você está falando da sua natureza, e eu quero te lembrar que quando nós viemos para Jesus, olha o que está escrito aqui, capítulo 2 de Pedro, capítulo 1: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só, é o 3: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais, olha só o verso 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Olha só, nós aceitarmos Jesus, a sua natureza vem para nós, nós somos nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, agora você é uma nova criatura, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Essa nova criatura tem que estar em você através de Jesus e através do Espírito Santo que foi te dado, que foi nos dado. E por esse Espírito nós temos condições de amar o inimigo e perdoá-lo, porque os nossos olhos estão postos na eternidade, não lutando por coisas materiais, mas buscando as celestiais, as quais foram nos dadas pelo Pai Celeste. Queridos, eu encerro falando sobre o valor da vida, que saibamos usar este corpo, esse templo do Espírito Santo, não deixando que a malícia e tudo que é maléfico tome conta do nosso ser, mas em Cristo, como nova criatura, possamos viver na presença de Deus. Amém, queridos? Eu vou chamar o nosso hino já de encerramento e te convido a abrir o seu cantor agora no 137 do Cantor Cristão. Vamos adorar o Senhor com esse louvor.
enquanto Salvador eu me ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Dá-me a letra, lei, a ti, Senhor. Eu tenho a ti, Jesus, meu Redentor. A beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, amém. Amém, amados. Quero desejar para vocês um excelente domingo, dia do Senhor, nos cultos presenciais. Deus abençoe os cultos nossos. Ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, não esqueça, às 18 horas, o clamor das 18 horas, mas lá em São Miguel Paulista Sede nós vamos estar transmitindo o nosso culto também para você, que por esse ou aquele motivo não vai poder sair para o seu culto presencial. Deus abençoe a todos. E eu agora quero lembrar dos aniversariantes. Ontem o pastor Leonardo Gomes Machado estava completando mais um ano, foi felicitado no nosso culto, que foi uma bênção, né, ali no Parque Paulistano. Vocês vão ver um pedacinho do culto, o pastor Hélio vai botar para vocês na edição, não agora, mas aqueles que vão assistir essa escola mais tarde, vai ter um pedacinho que foi uma glória muito grande, os louvores, não é? Aquela pregação, né? Eu depois vou passar nas quintas-feiras, em 2 ou 3 quintas-feiras, vou passar aquela festa do Regional 1, Congresso da Regional 1, União Feminina e Mocidade, e vocês vão se deleitar ainda com aquele trabalho. Mas daqui a pouco nós vamos fazer a edição dessa escola e distribuir. Aí vai se ver um pedacinho que o pastor Wedel vai colocar, que é o que faz a edição. Amém, queridos? Então você fez aniversário igual o pastor Leonardo esta semana? Parabéns, Deus te abençoe, multiplique muitos teus anos, sobretudo na presença do Senhor, como diz Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Parabéns, Deus te abençoe, e eu me despeço de vocês com oração e a bênção apostólica. Deus vos abençoe até logo mais às 18 horas, a você 18h30 mais ou menos, né, que nós vamos ter um trabalho inicial, mas às 18h30, se Deus quiser, o culto já estará à disposição dos amados. Amém, queridos? Vamos orar. Obrigado, Pai Celeste, por essa escola, por esse momento. Abençoe aqueles que estão comigo, que vão assistir depois também, Pai, que as tuas mãos poderosas estejam sobre eles, grandemente abençoando a nossa nação, a tua igreja e todos os pedidos que porventura tenham sido colocados ou serão colocados, que as tuas mãos respondam poderosamente, Pai, por misericórdia. Ó, Senhor, abençoa os aniversariantes também, com muitos anos de vida na tua presença, Pai. Abençoa todos, eu entrego nas tuas mãos. Abençoa o nosso clamor do meio-dia, das 18 horas, cultos presenciais. Abençoa o teu povo, Pai. Eu oro entregando nas tuas mãos com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.